vídeo a gente vai resolver o desafio da prática 11. E só um adendo que eu vou adicionar na descrição do vídeo anterior, é que no exercício ele pede para a gente mostrar a quantidade de cartelas que foram vencedoras e a quantidade que foi de lost. Eu só imprimi a linha em que elas estavam, mas é bem simples aqui, ó. Eu só adicionei duas variáveis, vencedoras e lost, para além da impressão a gente soma essa quantidade. E aí ao final da execução do nosso programa, depois de ter lido o arquivo todo, a gente dá a impressão de número de cartelas vencedoras e número de cartelas decepcionantes, né? Continuando aquela piada da última. E aí aqui eu tinha colocado essas duas declarações, iniciando elas como zero. Aí a execução ficaria assim: número de cartelas vencedoras 1 e número de cartelas decepcionantes 6. Então se quiser deixar da maneira que o enunciado pediu, é só não exibir as impressões que eu tinha exibido, só para a gente verificar, e apenas deixar essas duas últimas. Mas vindo aqui no desafio, que é para a gente imprimir também, além dos vencedores, o número de cartelas que conseguiram a quadra, que é acertar 4 números, e a quina, que é acertar 5 números. Tem várias maneiras de fazer isso. A maneira que eu vou mostrar aqui não é a mais eficiente, mas eu acho que é uma maneira simples que para o nosso problema aqui atende. Mas dependendo da curiosidade de vocês, quiserem pesquisar coisas como busca binária, que é um assunto mais avançado, ficaria mais eficiente o nosso código, mas também mais complexo a resolução. Então, para fazer isso, além de colocar essas duas variáveis vencedoras e lost, eu vou colocar mais dois contadores, que vai ser aqui quina, inicialmente como zero, e quadra, inicialmente como zero também. Que vão justamente contar o número de quinas e quadras. E aí, em vez de fazer essa comparação igual a gente fez aqui, posição a posição, que antes a gente fazia isso porque, como todos os números são iguais, iam ser exatamente a mesma coisa. Agora, se a gente pensar que apenas 4 números ou 5 números forem iguais, a gente não pode comparar posição a posição, porque digamos que tem uma cartela tem o 6, o 9, o 22 e o 23, mas não tem o 48 e 52. Em vez deles, tem números menores. Então o 6, o 9, o 22 e o 23 não estariam na mesma posição que está na cartela vencedora. Elas não estariam no começo, poderiam ter menores e elas estão deslocadas. Então para isso a gente vai fazer uma função que vai fazer uma comparação um pouco bruta, né? Que a gente fala de força bruta, que é comparar cada número que a gente está com todos os outros. Se a gente encontrou, a gente fala que a gente encontrou ele. Então, para isso, além dessas outras que eu criei, que eu tinha esquecido aqui, a gente vai colocar uma acertos, que eu vou inicialmente colocar como zero também. E para isso, a gente vai usar uma função, que eu vou colocar aqui, o retorno dela vai ser inteiro, que essa variável acertos vai receber, que vai ser número de acertos. Essa função ela vai receber como parâmetro o vetor, então vai receber o vetor de inteiros cartela atual. Vou colocar só atual, que é um vetor de inteiros, e também vai receber o vetor base, que vai ser justamente a cartela que a gente está comparando, que poderia ser tanto a de lost quanto a de vencedoras. Como lost a gente tem que acertar todos os números, não teria muita diferença a gente fazer da maneira que a gente fez, mas eu vou colocar aqui só para o código ficar menor ainda. E além disso a gente vai receber um tamanho desses vetores, colocar int n. E como que vai ser essa função? Força bruta, como eu falei, a gente vai percorrer para cada vetor, para cada posição do vetor atual, a gente vai comparar com todos da base. E se a gente encontrar uma que é igual, a gente soma 1 ao retorno dela. Então primeiro o retorno a gente vai chamar aqui de acertos também. Como está em outro escopo não tem problema, se é o mesmo nome da outra variável. A gente vai inicialmente colocar aí como 0.
E para fazer essa comparação, a gente vai colocar int i de 0 até n. E aqui dentro a gente coloca outro for, que vai ser int j de 0 até n também. E a gente vai fazer o que? Se atual de i for o mesmo de atual de base de j, então se a gente encontrou algum número desse de base, porque está percorrendo todos os números de base, e depois a gente vai para o próximo da atual, se a gente encontrou, a gente coloca aqui acertos mais. E além de colocar o acerto, a gente pode, para deixar um pouquinho mais eficiente, mas não vai ser a melhor execução, mas só para a gente encontrou ele, a gente pode dar um break, porque a gente não precisa mais procurar outro igual, que só vai ter apenas um igual. Todos os números de uma cartela vão ser diferentes. Aí a gente vai fazer isso para um valor do vetor atual, já vai fazer isso para todos da base, e depois vai para o próximo atual e vai fazendo isso com todos os números. E no final a gente retorna o número de acertos, que é o acertos. Então a função fica simples, mas não é muito eficiente. Aí como que a gente vai fazer a utilização dela? A gente vai vir aqui, então em vez de a gente fazer essa comparação aqui, a gente vai justamente usar a nossa função. Então primeiro, a cada cartela nova, a gente volta o acertos para o zero, valor zero inicial dela. A gente não sabe quantos acertos que essa cartela vai ter. Agora a gente vem aqui, então a gente vai fazer a chamada da função acertos. Aqui está errado, né? Agora que eu vi, os dois t's, que é apenas um t também. Aqui dentro está correto, mas não tem muita diferença. Então acertos vai ser igual a número de acertos, que é a função. E aqui dentro a gente coloca o vetor primeiro, cartela atual. Segundo, a gente coloca cartela vencedora, que a gente quer comparar, e o tamanho 6. Então, sumiu o erro. Aí, quando a gente vir aqui, em vez de comparar com count, essa variável count a gente pode até apagar ela aqui, que a gente não vai usar ela mais. Então, a gente, em vez de comparar com, a gente vai falar, se o acerto for 6, a gente imprime, que é uma vencedora, e soma vencedoras. Agora a gente pode fazer o que? Else, if, acertos é igual a 5. A gente faz de maneira similar. A cartela acertou a quina, por exemplo, e a gente, em vez de somar os vencedores aqui, a gente soma a quina. A gente usa aqui um else if de novo, lembrando que a gente poderia usar aqui o switch case para fazer de maneira similar a isso, usando a variável acertos como comparação. A gente coloca acertos igual a 4. Na questão do 4 eu vou apenas somar, então vou tirar essas chaves. Por quê? Porque se a gente fosse imprimir, a gente vai ver que vão ter muitas cartelas que vão ser quadras. Então a gente apenas soma e vê a quantidade final. Quina ainda vai ter poucas, então não tem problema a gente imprimir também. Então aqui a gente fez para a cartela vencedora. Para o Lost a gente poderia simplesmente deixar da mesma maneira que estava, porque vai ser sempre quando acertar 6, mas como a gente está usando aquela função, a gente usa ela para tudo. Então a gente coloca acertos é igual número de acertos, passando a cartela atual. E aqui a gente coloca cartela de Lost. E o parâmetro 6. A gente vê aqui se o acertos for 6, a cartela é uma decepção e soma no contador de Lost. E quando eu falei que não é eficiente, é porque, por exemplo, se a cartela é uma cartela de Lost, a gente pode ver que os próprios números
em comum que tem com a vencedora é apenas, deixa eu ver, o 23 e só. Então não seria nenhuma quina, a gente não precisaria fazer essas comparações se ela for de Lost. Tem outras coisas também que a gente poderia pensar dentro da função aqui para não fazer comparações necessárias, mas como o nosso foco aqui é resolver o problema e não em ser o mais eficiente possível, eu acho que essa aqui fica uma maneira simples que atende. Então a gente coloca aqui, ó, número de cartelas vencedoras, a gente dá um, vou dar até com de baixo aqui, ó, a gente coloca assim, número de cartelas, vou colocar nem cartelas aqui, número de quinas, e a gente coloca quinas, tira esse barra N, aqui a gente coloca, aqui é só quina, né, quina, e aqui vai ser quadra, número de quadras. Aí a gente apaga essa última e deixa aqui, ó, número de cartelas vencedoras, quina, quadra e lost. A gente salva, vê que não tem nenhum erro e vamos executar para ver como que ficou o nosso programa. Então, apago aqui, a gente compila de novo o arquivo mega. A gente não mudou a função selection, então não precisa compilar o módulo de novo. Agora a gente executa. A gente pode ver que apareceu várias outras impressões. Então aqui, ó, quina vencedora. Então vencedora continua sendo uma. Quinas são 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E número de quadras 409. Então foi bom a gente não ter impresso, né? Porque 409 são muitas cartelas. E cartelas decepcionantes, que é de Lost, continuam sendo 6. Para a gente verificar que está correto aqui, aí lembrando que eu esqueci de falar, mas está implícito aqui, quando uma cartela acerta 6, ela não vai somar nem para a quina nem para a quadra. Porque a gente está fazendo, ela vai entrar nessa primeira condição aqui. Então a quina é só se acertou apenas 5 e a quadra se acertou apenas 4. 6 não vai contabilizar para os dois e nem quina vai contabilizar para a quadra também. E para a gente comparar aqui, foi por isso que eu imprimi aqui, a gente quiser ver uma quina, então vamos olhar a primeira aqui, ó, 20.804. Vou até olhar aqui no que já está ordenado, então é 20.804. A gente vem aqui, vinte mil oitocentos e quatro. Aí, ó, tá aqui. Então 9, 22, 23, 48, 52, 55. Então a gente vê aqui que tem o 9, 22, 23, 48, 52. E aqui tem o 55 que não tem aqui no original e seria o 6. Então a gente poderia ver, se a gente comparasse da mesma maneira que a gente comparou antes, daria errado, porque o 9 que é a primeira e antes a gente estava comparando a primeira tinha que ser igual a 6. Então uma quina é essa. Se quiserem comparar as outras, está aqui o número das linhas. A quadra não é interessante de mostrar porque são muitas, mas se a quina deu certo, não tem por que a quadra não dar. E se a vencedora permaneceu a mesma e o de Lost também, então a gente pode concluir que está correto. E aí, dessa maneira, a gente conclui o desafio e, consequentemente, a prática 11. É isso.